E aí galera, tudo bem? Eu sou o professor Roberto Cavalcante e chegou mais um dia do Atacando o Enem. Hoje eu vou falar da questão 171 do Enem 2019, que fala da trigonometria no triângulo retângulo. Se você gostar, dá aquela força lá pra mim, se inscreva no canal e ativa notificações. Bora lá pra aula? Vamos lá, gente, vamos começar dando uma lida no enunciado, olha só. Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori dobrar, gami papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando a técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. A figura está aí. Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE é... Bom, eu vou começar, olha só, verificando qual é a semi-reta que ele quer. Ele quer uma semi-reta AE, tá aqui, ó. É essa semi-reta que ele quer. E a figura é essa. Em algum momento ele fala aqui que é uma figura 18 por 12. Tá aqui, ó. Ok? Então essa figura, ela tem 18 de comprimento e 12 de largura, ok? Essa figura, ela era assim, ó. Ela tinha, antes de dobrar, tá? Aqui. E ela vinha aqui, ó. Tá aqui, né? É uma figura que é retangular, que tinha 90 graus aqui, né? Ela ainda tem 90 graus nesse canto. E aqui eram 12 centímetros. E aqui, olha só, se aqui é 18 e aqui é 12, aqui só pode ser o que falta para 18. Então, de 12 para 18, eu tenho 6. Tá aqui a minha figura. E esse lado, que é justamente o comprimento que ele quer, é o mesmo lado da antes de dobrar e depois de dobrar. Então, gente, olha só. Quando eu olho esse canto da figura, eu percebo que eu estou falando de um triângulo. Tá aqui. O meu triângulo. Vou colocar o triângulo aqui. É o que eu chamo de triângulo retângulo. Tá aqui, ó. E eu vou deixar um pouquinho mais para cá. Tá aqui. Triângulo retângulo. Por que triângulo retângulo? Porque ele tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, que é justamente esse lado aqui, ó, esse canto da minha figura, que é o ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho 12 de largura e aqui eu tenho 6, que é essa outra medida aqui. E eu quero justamente essa medida aqui. Então esse triângulo é um triângulo chamado triângulo retângulo por conta de ter um ângulo de 90 graus. Os lados que fazem esse ângulo de 90 graus são os chamados catetos. Especificamente no triângulo retângulo eu chamo de catetos. E o lado oposto a esse ângulo de 90 graus é o que a gente chama de lado maior, que é a nossa hipotenusa. E o matemático chamado Pitágoras, ele veio e conseguiu descobrir a seguinte relação. Ele falou que, vou mudar de cor aqui, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Tá aqui, ó. Então eu posso falar que o quadrado do cateto 12 mais o quadrado do cateto 6 é igual ao quadrado da hipotenusa x. E por conta dessa relação, eu consigo achar esse valor que falta, que é justamente esse valor x. Vamos para as contas? Olha só. Aqui eu tenho um x quadrado igual, vou resolver primeiro as potências, 12 ao quadrado é 12 vezes 12, que é o 144, e o 6 ao quadrado é o 36. Perfeito? Vamos lá. Vou agora pegar o x quadrado, que vai ser igual a 144 mais 136, 100 mais 40 com 30, 70, 4 com 6, 10, 180. Tudo bem? Vamos lá, 180. Tá aqui, 180. E agora, gente, eu vou continuar aqui embaixo, olha só. Vai ficar x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 180. Eu vou fechar a raiz aqui. Ora, veja bem, quando a raiz aparece do outro lado, ela aparece, como eu estou numa equação do segundo grau, né, uma equação quadrática, ela aparece com um sinal de mais ou menos raiz quadrada. Mas como eu estou me retratando a uma medida nesse contexto, eu só vou usar o positivo, ok?
Então eu vou ficar só com mais, vou ignorar o menos. Como eu tenho uma raiz quadrada de 180, eu tenho que fatorar esse 180 e ver o que eu consigo simplificar e tirar fora da raiz. Veja bem, olha só, eu não tenho nenhum resultado aqui como raiz quadrada de 180. Então eu vou ter que fatorar o 180 e tirar o que eu tenho, o que eu preciso tirar da raiz. Tudo bem? Gente, olha só, se estiver gostando da aula, vai lá no meu canal, se inscreva, ativa notificações, hein? Dá essa força lá pra mim. Vamos lá, olha só. Para fatorar o 180, eu vou colocar aqui do lado, colocar uma barra aqui do lado, e eu vou dividindo o 180 pelos números primos. Então eu divido por 2, 180 dividido por 2 me dá 90, divido por 2 me dá 45, divido por 3 me dá 15, divido por 3 de novo me dá 5, e agora eu divido por 5, me deu 1. Isso daqui nada mais é do que o 2 ao quadrado, 2 vezes 2, vezes 3 ao quadrado, 3 vezes 3, vezes o 5. Então, se eu pegar essa multiplicação do 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5, continua me dando 180, né? O que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas pegar esses valores e colocar lá dentro da raiz. Então, vou ignorar o menos aqui e vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes 3 ao quadrado, vezes 5. Está aqui. Fechei a raiz. E agora, a raiz de uma multiplicação é a multiplicação das raízes. Veja bem, a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Então eu posso separar essas raízes para melhor esclarecer como eu tiro esses números da raiz. Veja bem, a propriedade de radiciação é isso. Então eu vou colocar aqui para vocês, olha só. X é igual. Como eu tenho só multiplicação aqui dentro, eu vou separar essa raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 5. E veja bem, olha só o que acontece aqui. Raiz quadrada de 2 ao quadrado, o quadrado eu simplifico com o 2 da raiz, e vai ficar só o 2. Se eu quiser, eu executo o 2 ao quadrado lá dentro da raiz, que me dá 4, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, é o que eu estou fazendo aqui. Raiz quadrada de 3 ao quadrado, faço a mesma coisa. Cancelo esse 2 com o 2 da raiz, que foi o que eu fiz aqui, né? E fica somente o 3. E raiz de 5, eu não vou calcular a raiz de 5, eu vou deixar a raiz de 5, então multiplicado por raiz de 5. Então isso daqui é a mesma coisa que quando eu estou aqui, ó, ao invés de separar cada uma das raízes, eu posso tirar cada uma dessas bases para fora. Então aqui eu cancelo esse 2 com a raiz e tiro 2, cancelo esse 2 com a raiz e tiro 3 e só fica o 5 aqui dentro. Eu posso fazer direto isso. Seria uma maneira até mais rápida da gente executar isso, né? E aqui vai ficar um x é igual a 6 raiz de 5. Quando eu falo 6, raiz é 6 raiz quadrada de 5. E como eu estou lidando somente com centímetros no meu problema, aqui também eu vou deixar como centímetros. Tá aqui. E essa daqui é a minha resposta. Alternativa D de dado. É isso aí, gente. Se você gostou, vai lá no meu canal Atacando a Matemática, se inscreva, ativa notificações, porque toda sexta-feira eu faço Atacando o Enem. Eu sempre corrijo alguma questão nova do Enem 2019, 2018, 2017, justamente para deixar garantido a correção para você. Dá um trabalho danado fazer essa aula. Então, dá essa força lá para mim. Até a próxima aula.